Saudações segundo ano, tudo bem? Continuando aqui no nosso capítulo 7, a gente vai ter agora a aula 4. Essa aula vai ser apenas sobre o tópico 9, que vai tratar sobre perpendicularismo no espaço. Então, quando é que retas são perpendiculares ou quando são ortogonais? Então veja que duas retas distintas, claro, né? No espaço elas podem ser paralelas, como a gente já viu. Elas são coplanares, tem um plano que contém as duas e elas nunca se tocam, são paralelas. Ou elas podem ser concorrentes, também coplanares, tem um plano que as contém, só que elas se cruzam, né? Tem um ponto aqui de concorrência. Ou elas podem ser reversas. Quando é que duas retas são reversas? Quando não são coplanares, ou seja, quando eu não consigo passar um plano que contém as duas. Por exemplo, essa reta aqui, ó, de cima, essa reta horizontal, e essa reta vertical lá de trás. Se você imaginar, essa reta vertical ela vai aqui, ó, para cima e para baixo, só que lá atrás. E essa reta aqui horizontal ela vai para a esquerda e para a direita, só que é aqui na frente, ó. Então você vai ver elas se cruzarem aqui, mas elas na verdade não se cruzam. Imagina que aqui, ó, essa reta está na frente de uma caixa de sapato e essa reta vertical está lá no fundo da caixa. Então elas não se tocam, certo? Você está vendo aqui, mas você está sendo enganado pela vista. Ou seja, não tem como passar um plano contendo as duas. Então esses são os três tipos: paralelas ou concorrentes, quando são coplanares, ou reversas, quando não são coplanares. Pois muito bem, então quando elas são concorrentes, né, que é esse caso aqui, de alguma forma elas se cruzam, se esse ângulo aqui, ó, onde elas se intersectam, se um ângulo desse forma 90 graus, então, além de elas serem concorrentes, eu digo que elas são perpendiculares. Eu tenho aqui essa reta e essa daqui cruzou, formando 90 graus, pronto. São retas perpendiculares, formam 90 graus. Como é o caso aqui da minha reta R e da minha reta S. Elas formam aqui, ó, 90 graus, portanto são retas perpendiculares. Então aqui, como eu já tinha falado, ó, a reta R e a reta S, elas são retas concorrentes, certo? Tem um ponto de concorrência aqui. Também formam 90 graus. Então, elas são concorrentes e perpendiculares. Não preciso falar os dois, basta dizer perpendiculares. E o símbolo para representar isso é esse daqui, ó. Reta R, né? Faz isso com a reta S, que é que significa? Uma vem, cruza a outra, formando 90 graus. E aqui um Tzinho de cabeça para baixo. E aí, se eu olhar agora para a reta S e para a reta T, eu vou ter aqui, ó, reta S, reta T, também se cruzam, ou seja, também são concorrentes, concorrem neste pontinho aqui, porém elas não formam 90 graus. Se você olhar aqui, ó, formam aqui um ângulo diferente de 90. Então, elas são concorrentes ainda, certo? Ainda se cruzam, concorrem em um ponto, mas elas não são perpendiculares. Então, posso dizer que elas são retas oblíquas. Agora, considere as retas A e B, retas reversas. Você vê aqui a reta A passando aqui em cima, a reta B está passando lá embaixo, só que elas têm sentidos diferentes, certo? Vamos dizer aqui que essa reta A ela vai para a direita e para a esquerda, e essa reta B, vamos dizer que ela vai para frente e para trás aqui, para você ter uma ideia, né? Então, elas jamais se cruzam. E aqui uma reta C que é paralela à reta A. Então, veja aqui, ó, a reta C passa aqui na frente e a reta A passa ali em cima, mas elas são paralelas, né? E essa minha retinha C, além dela ser paralela com A, ela é concorrente com B, né? Ela está cruzando aqui a reta B. Agora imagine o seguinte aqui, ó, se essa reta C e essa reta B, elas são perpendiculares, ou seja, elas se cruzam e além disso formam 90 graus, eu digo que a reta A e a reta B são ortogonais. O que é que significa aqui essa nova ideia? Então veja, a reta A passa aqui em cima, certo? A reta C passa aqui embaixo e elas são paralelas. A reta A e a reta C são paralelas. E aí você está vendo aqui que a reta B, ela forma 90 graus com a reta C. Ou seja, se essa paralela A aqui passasse um pouquinho mais embaixo, né, nesse plano aqui da base, ela também formaria 90 graus aqui com a reta B. Ela também só não forma 90 graus porque ela passa um pouquinho mais acima. Mas imagine aqui, ó, se você coloca uma luz aqui em cima, a sombra dessa reta A
projetado aqui embaixo, a sombra sim faz 90 graus com a reta B, certo? Então essa é a ideia de ortogonalidade. Ela forma 90 graus com a reta B, mas sem tocar na reta. Imagina que você está aqui em cima, olhando aqui para a reta A, e você vê que ela está cruzando aqui a B, mas na verdade não está. Ela está um pouco acima. Só que na sua visão, elas formam 90 graus. Formam 90 graus, mas sem estar tocando. Então eu posso dizer que a reta A e a reta B, elas são reversas, ou seja, essa reta A passa aqui em cima, numa direção, a reta B passa lá embaixo em outra direção. Jamais um plano pode conter as duas, por isso são reversas, mas elas são ortogonais. Não se tocam, mas se eu faço a projeção da reta A aqui em cima da B, elas formam 90 graus. Então, por isso são ortogonais. Agora, nesse outro caso aqui, essa reta A está aqui e essa reta B, elas continuam sendo reversas. Imaginei que essa reta A passa na face de cima, essa reta B passa aqui nessa face de baixo, não tem como passar um plano contendo as duas, mas elas não são ortogonais. Por quê? Imagina aí que eu faço a projeção dessa reta A aqui no plano que tem a B. Imagina, ó, estou colocando uma luz aqui em cima e a sombra dela seria assim, a sombra dessa reta A. E aí, ó, a projeção não forma 90 graus com a minha reta B. Então, não são ortogonais. Nesse outro subtópico, a gente vai ver quando é que uma reta e um plano são perpendiculares. Então, nós vimos que, dado uma reta R e um plano alfa, eles podem ter três posições relativas entre si. Está aqui o plano, né? E aí você vê o seguinte, que ou a reta R ela é paralela a alfa, ou seja, ela vai passar em algum lugar aqui paralela, né? Nunca vai cruzar o plano, vai manter sempre a mesma distância aqui do plano, ou então essa reta, veja aqui, ó, R, Czinho alfa, que quer dizer, R está contida em alfa. Então R é uma das retas aqui do alfa. Ela é uma das retas que compõe esse plano alfa aqui, ela está dentro dele, ela faz parte dele. Isso está contida. Ou então, a interseção dessa reta com o plano é um único ponto. O que é que significa isso? Ó? R interseção alfa é igual a um único ponto. O que é que significa? Significa que ela faz isso. Ela vem lá de algum lugar, ó, e aí simplesmente cruza o plano. Ela está atravessando o plano aqui em apenas um ponto. Então, só pode acontecer uma das três situações. Ou ela não toca no plano, ela é paralela, então a interseção com o plano é o vazio, nenhum ponto de interseção. Ou ela intercepta o plano, nesse caso aqui, ó, ela só está tocando nesse pontinho aqui, vamos chamar esse ponto aqui de P. Só toca em um único ponto, só um. Ou então, no terceiro caso, ela está contida nesse plano. Ou seja, todos os pontos dessa reta pertencem ao plano. Então, a interseção dessa reta com o plano vai ser todos os seus pontos. Então, nós vamos ver agora que quando a reta intercepta um plano, ela pode ser ou não pode ser perpendicular a ele. Então, está aqui a definição. Uma reta que intercepta um plano, ela é perpendicular a esse plano quando, e somente quando, então tem esse pré-requisito aqui, quando ela é perpendicular a todas as retas desse plano. Então aqui em ambos os casos é o mesmo, o plano só está inclinado aqui, mas essa reta R, ela faz 90 graus aqui com a reta U, com a reta T e com a reta S. Ele diz que a reta, para ser perpendicular a um plano, né, a reta R para ser perpendicular ao plano alfa, ela tem que ser perpendicular a todas as retas desse plano. Só que um plano tem infinitas retas. Então é impossível você verificar para todas. Basta que você verifique para duas, a gente vai ver mais à frente. Como a reta R é perpendicular a três retas desse plano, então está mais que provado que ela é sim perpendicular a ele. Aqui é o mesmo caso, só está numa posição diferente. Então se uma reta intercepta um plano e não é perpendicular a ele, imagina aqui que você tem aqui esse plano e essa reta, né, ó, claramente ela não é perpendicular ao plano.
Então a gente diz que ela é oblíqua a esse plano. Ela intercepta o plano, só que não é perpendicular. Eu posso dizer que ela é oblíqua. E aí qual é o símbolo que eu uso para uma reta oblíqua? Reta perpendicular, como essa reta R aqui, eu já sei, né? Aqui, reta R perpendicular a alfa. Agora aqui no caso dessa reta S, que é um ângulo diferente de 90, eu coloco aqui que S, né, aqui o símbolo, ela é oblíqua ao plano alfa. Ou seja, ela não faz 90 graus, é um ângulo qualquer um diferente de 90. E ele diz também que o ponto P, nesse caso, ele é o pé da perpendicular. Por que é o pé? Ora, que é a parte mais baixa, né, da reta, claro, olhando aqui do plano para cima, esse ponto P vai ser a parte mais baixa. Então a gente diz que ele é o pé da perpendicular. Então, para que uma reta seja perpendicular a um plano, é necessário, ou seja, é preciso e é suficiente, ou seja, isso basta, que ela seja perpendicular a duas retas concorrentes desse plano. E essas retas têm que concorrer não em qualquer lugar, tem que concorrer justamente no ponto de interseção entre a reta que eu estou analisando e o meu plano. Vou traduzir isso daqui, ó. Então veja aqui que você tem a reta R, você quer saber se essa reta R ela é perpendicular ao plano alfa, né? Será que R vai ser perpendicular a alfa ou R vai ser apenas oblíqua a alfa? Então é o seguinte, eu teria que verificar para todas as retas aqui desse plano. Para a reta R ser perpendicular ao plano alfa, R tem que ser perpendicular a todas as retas que compõem aqui esse plano alfa. Só que são infinitas, é inviável ficar testando aqui de uma por uma. Então o que é que essa definição me diz? Que se essa reta R ela é perpendicular a apenas duas retas desse plano, tá ok. Então R é perpendicular a alfa. Quaisquer duas retas que eu verifico? Não. Tenho que verificar para duas retas que são concorrentes, ou seja, essas duas retas aqui, a reta S e a reta T, elas têm que se cruzar. Se cruzar onde? Se cruzar exatamente no ponto de interseção, ou seja, onde é que a reta R, que eu estou analisando, está cruzando o meu plano? Está cruzando o meu plano aqui no meu ponto P. Esse aqui é o ponto P. Então, se nesse ponto aqui passam duas retas, né, do plano, ou seja, a reta S e a reta T concorrem justamente nesse ponto, e a minha reta R ela é perpendicular tanto a S tá aqui, quanto a T, então pronto, eu já ganho que a minha reta R, ela vai ser perpendicular a todo o plano. Nesse caso aqui eu tenho uma reta R, né, tá cruzando aqui o meu plano, quero verificar se ela é perpendicular a ele. E aí eu também te dei aqui duas retas que se cruzam, ou seja, a reta S e a reta T são concorrentes, elas concorrem justamente no ponto em que a reta R intercepta o meu plano. Só que você vê o seguinte, a reta R, ela é sim perpendicular à reta S, só que a minha reta R, ela não é perpendicular a T, ela é apenas oblíqua. Vê que esse ângulo aqui não é 90. Então eu não tenho as condições suficientes para determinar que a minha reta R, ela seja perpendicular a alfa. Ou seja, R não é perpendicular a alfa. Mas por que será que bastam duas retas? Porque você vê o seguinte, que bastam duas retas concorrentes, né, para determinar um plano. Então é o seguinte, vamos ver aqui nesse exemplo de cima. Se a minha reta R aqui, ela é perpendicular a S, e essa R também é perpendicular a T, ora mais, por S e por T, eu consigo passar um plano, que é o meu plano alfa. Então justamente esse plano alfa, que foi constituído pelas retas S e T que são perpendiculares a R, então quer dizer que esse alfa vai ser todinho perpendicular à minha reta R. Por isso que eu só preciso verificar com duas retas. E a última parte desse tópico, né, os planos perpendiculares, que é uma ideia bem intuitiva. Você está vendo aqui que esses planos formam 90 graus um com o outro. Então posso dizer que eles são planos perpendiculares, alfa perpendicular a beta. Nesse outro caso aqui, o plano alfa está interceptando o plano beta num ângulo diferente de 90. Então eles são apenas oblíquos,
Mas como é que eu verifico isso? Então, considere aqui o plano alfa e o plano beta, né? Aqui o alfa horizontal, o beta aqui o vertical. São planos concorrentes, então sei que eles se cruzam. Quando dois planos se cruzam, você lembra, né? Tem uma reta como resultado da interseção. Então, essa reta R pertence a ambos os planos. E aí ele manda eu passar um plano gama perpendicular a essa retinha R aqui. Então veja que esse plano gama, ele faz 90 graus aqui com a reta R, que é a interseção do alfa e do beta. E esse plano gama, ele intercepta o plano beta nessa retinha T, e ele intercepta o plano alfa nessa retinha S aqui. E aí, quando essa reta T aqui, que foi a reta de interseção do gama com o beta, né, essa reta T, quando ela faz 90 graus com a reta S, que foi a reta de interseção do gama com alfa, então eu posso dizer que o alfa e o beta, eles formam 90 graus, ou seja, eles são perpendiculares. E aí, quando não são, eu digo que eles são apenas oblíquos. Então, tem a definiçãozinha. Um plano alfa e um plano beta, eles vão ser perpendiculares se e somente se, ou seja, essa condição vai e também volta, um deles contém uma reta perpendicular ao outro. Então, nesse exemplo aqui do notebook, o plano da tela, ele é perpendicular ao plano do teclado. Então, imagina aí que eu te dou aqui o plano do teclado, né? Vou chamar esse plano aqui de alfa, e te dou uma reta que é perpendicular a esse alfa, ou seja, ela faz 90 graus com esse plano. E por acaso, essa reta é R, né? Por acaso, um plano que contém a reta R, vou chamar aqui de beta, que é o plano do teclado. Ora, como o beta ele contém uma reta R que é perpendicular ao plano alfa, então eu posso dizer que o alfa é perpendicular ao plano beta. Então aqui esses dois exemplos são planos perpendiculares, né? Aqui, ó, formam 90 graus. E nesses dois exemplos aqui formam um ângulo qualquer, não importa, basta que seja diferente de 90. Então posso dizer que eles são planos oblíquos. Então nossa aula era só isso. Bons estudos a todos e vamos lá às atividades.